Olá, meus irmãos, a graça e a paz. O tema da nossa meditação hoje é cuidado com os amalequitas. O texto está em Êxodo, capítulo 17, versículo 16. E jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Ou seja, o Senhor fará guerra com os amalequitas para sempre. O Senhor se levantará contra os amalequitas para sempre. Então vamos entender um pouquinho quem são esses amalequitas. Os amalequitas eram inimigos persistentes e implacáveis dos israelitas, do povo de Deus. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, os amalequitas se colocaram no meio do caminho para os impedir. Quando os israelitas já estavam na terra prometida, buscando desfrutar do que Deus lhe tinha dado, os amalequitas se ajuntaram com os medianitas para atormentar os hebreus dos dias de Gideão. Foi um amalequita que causou a queda do rei Saul. Os amalequitas buscavam continuamente impedir o progresso do povo de Deus e roubar as bênçãos do Senhor para eles. Por isso Deus jurou se opor a eles para sempre. Então, os amalequitas é tudo e todos aqueles que tentam impedir o seu progresso com Deus. É todas as situações, circunstâncias, não são pessoas simplesmente, mas é tudo na sua vida que está atrapalhando você de crescer espiritualmente, de avançar no seu relacionamento com Deus. Então, Deus, quando olha situações em nossas vidas que estão nos impedindo, que estão no caminho entre Ele e nós, que estão nos impedindo de avançar, de crescer, Deus ele se opõe a essas coisas. Então, continuando a nossa reflexão, durante a sua peregrinação com o Senhor, haverão amalequitas, que irão batalhar para distraí-lo e derrotá-lo. Então são as distrações, são aquilo que se levantam para roubar o seu tempo, para tirar você do foco, tirar você da presença de Deus. Deus está determinado a remover qualquer coisa que o impeça de experimentá-lo plenamente. Se seu compromisso com o seu emprego está impedindo que você seja obediente à vontade de Deus, ele abrirá uma guerra implacável contra isso. Mesmo que seja algo muito precioso para você, mesmo que seja algo bom, Deus terá um inimigo declarado disso. Deus será um inimigo declarado disso. Se for algo que mantém longe de sua vontade para a sua vida. O rei Saul pensou erroneamente que podia se associar aos amalequitas e ainda assim cumprir a vontade do Senhor. Você também pode hesitar em se desfazer daquilo que o leva a comprometer a sua obediência a Deus. Não cometa o mesmo erro do rei Saul. Ele não levou os amalequitas suficientemente a sério e isso lhe custou caro. Então o rei Saul, você conhece a história, ele se associa com os amalequitas, né? Ele não cumpre as ordens de Deus, né? Que era para destruir completamente os amalequitas, né? Ele não poderia deixar nenhum sobrevivente, mas ele poupa o rei e ele faz uma aliança, né? Ele pensou que poderia se associar aos amalequitas, conviver com os amalequitas, e muitas vezes nós estamos cometendo esse erro. Lembre-se, amalequitas são todas aquelas situações, são aquelas circunstâncias, aquelas coisas que estão nos atrapalhando de buscar a Deus, estão se colocando no caminho entre nós e Deus. São aquelas pessoas, são aquelas situações e pessoas até que estão nos impedindo de buscarmos ao Senhor. E muitas vezes a gente pensa como Saul, a gente pensa que a gente pode se associar a isso, que a gente pode dar um jeito e conviver com essas coisas, sem necessariamente removê-las, sem necessariamente abandoná-las. Mas Deus está nos dizendo, você tem que tomar cuidado com os amalequitas. São essas situações que estão impedindo você de buscar plenamente, de experimentar plenamente o Senhor Jesus. Então remova-as, que você possa ter esse entendimento na sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu dia.